Meus irmãos, o título da nossa pregação de hoje é Criados e Recriados em Cristo. Nosso texto se encontra em Efésios 3, versículo 6 até o versículo 13. Nós vamos tentar cobrir esse texto todo hoje, os 7 versículos. Nós faremos breve. Quero falar para os irmãos que esse texto é um texto bem complexo da palavra de Deus. E com certeza, nos minutos poucos que nós temos, nós não teremos condição de falar toda a profundidade que o apóstolo Paulo nos revela nesse magnífico texto, mas nós vamos estar tentando cobrir o máximo dele possível para a gente poder estar dando continuidade, na verdade, nos seguintes. Dá continuidade no capítulo, no livro de Efésios, que é um livro maravilhoso da palavra de Deus. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus em Efésios 3. Na semana passada nós falamos até o versículo 6, mas eu vou ler a partir do versículo 6 para dar um contexto para os irmãos do que ele está dando continuidade a partir do versículo 7. Efésios 3, versículo 6 até o versículo 13. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus que me foi dado conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora seja manifestada por meio da igreja os principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Amém. Meus irmãos, nas semanas anteriores, nós vimos que o magnífico mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo no tempo oportuno por Deus foi exatamente a questão da aliança. Foi como que Deus reservou desde os tempos antigos que seria através da fé em Cristo Jesus que o relacionamento de Deus e o homem com Deus novamente seria restabelecido. Nós aprendemos que durante todo o período do Antigo Testamento foi entregue, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, foi entregue à nação de Israel o método pelo qual o homem teria o seu relacionamento novamente restabelecido com Deus. Nós entendemos também que este método, este relacionamento com Deus, ele era estabelecido por Deus através da fé em Cristo Jesus, através daquele que ainda deveria de vir. Porém, havia muitos rituais, havia, meus irmãos, a prática de muitas coisas que estabeleciam ou demonstravam aquela fé que era colocada naquele que deveria de vir no Antigo Testamento. Havia oblações, sacrifícios, ministérios que eram exercidos pelos sacerdotes e coisas dessa natureza. E todas essas coisas constituíam a aliança de Deus com os homens. O apóstolo Paulo, porém, quando ele entrou em cena, quando ele foi chamado, ele descobriu que todas aquelas coisas, todas aquelas práticas, todos aqueles rituais, eles estavam apontando para a pessoa de Cristo. E agora, com o advento, com a aparição do Senhor Jesus Cristo, todas aquelas coisas, elas mergiram na pessoa de Cristo, elas tiveram o seu cumprimento na pessoa de Cristo, e agora é somente através da fé em Cristo Jesus que essa aliança de Deus com os homens pode novamente ser estabelecida. Todas essas coisas nós aprendemos nas semanas anteriores, e nós descobrimos então que somente através de Cristo, o confirmador da aliança, alguém pode ter um relacionamento com Deus. Nós sabemos que para se ter um relacionamento com Deus, nós temos que ter um relacionamento com Ele, não nos nossos termos, mas nos termos que Ele estabelece. Ou seja, em todo acordo que é feito entre dois partidos, aquele partido
que está oferecendo algo, aquele partido que tem mais coisas para dar, ele é aquele que estabelece a forma em que aquele pacto, que aquela aliança vai ser estabelecida. Ou seja, se eu tiver que fazer um pacto com o banco que vai me emprestar o dinheiro para comprar a minha casa, não sou eu que determino para o banco quais serão as regras daquela aliança. O banco é o partido mais forte. O banco é aquele que vai estar me emprestando dinheiro. Então ele é aquele que estabelece as condições do pagamento. Eu não posso chegar para o banco e falar assim: ok, eu vou pegar o dinheiro aqui, eu vou pagar vocês $1 por mês até a hora que eu resolver parar de pagar. Não é assim que alianças são estabelecidas. As alianças, elas são estabelecidas da seguinte forma: aquele que é o partido que tem mais que oferecer, ele é o que estabelece a maneira em que aquela aliança vai ser estabelecida. Ele é aquele que determina como que haverá o relacionamento entre os dois. E neste caso, é assim que acontece também com o povo de Deus. Deus é aquele que estabelece a forma em que nós nos relacionaremos com Ele. Ele é que determina como que você pode se aproximar dEle, o que Ele aceita de você como sacrifício, o que Ele recebe de você, quanto pode ser entregue. Não, você não pode entregar mais e você não pode entregar menos. Você tem que entregar para Deus a medida exata daquilo que Ele pede, para que Ele receba a sua adoração. E nós descobrimos que essa adoração, que esse relacionamento, ele é estabelecido único e exclusivamente através do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada que nós possamos fazer, e não existe menos, exceto Cristo Jesus. Ele é suficiente para estabelecer esta comunhão, este relacionamento, e restabelecer novamente esta união. E meus irmãos, e agora bem no início desse texto que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente a respeito de que ele foi escolhido por Deus para que ele fosse feito ministro de acordo com o dom da graça. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava muito preocupado. Ele era um homem muito conhecedor da palavra de Deus. Ele era um homem que tinha profundos conhecimentos a respeito dos ensinamentos dos quais eu acabei de resumir para vocês, dos ensinamentos do judaísmo. Ele estava extremamente preocupado com quais eram a maneira em que o homem poderia ter o seu relacionamento com Deus estabelecido. O apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja de Cristo Jesus, porque ele tinha um grande compromisso, e ele era altamente comprometido com a religião do Antigo Testamento, e a maneira em que aquela religião poderia salvar o homem, e trazer novamente o homem a uma comunhão com Deus. Quando Cristo entrou em cena, o apóstolo Paulo viu essas pessoas abandonando o caminho antigo, ele viu essas pessoas abandonando as antigas tradições, as antigas práticas da religião, e ele falou assim: isso é impossível. Essas pessoas que estão agora seguindo este novo caminho, essas pessoas que agora estão seguindo essa nova religião, essas pessoas que agora estão promovendo um relacionamento com Deus que é baseado única e exclusivamente neste homem chamado Cristo Jesus, este enganador das pessoas, essas pessoas, eles estão deturpando a religião verdadeira. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa estúpida, ele não era um homem grosseiro, ele não era um homem mau, ele não era um homem bravo, violento. Muito pelo contrário, ele era um homem de grande conhecimento teológico, ele era um homem com uma capacidade intelectual muito avançada, ele era considerado um dos maiores entre o grupo dos fariseus. E no entanto, ele fala em Atos 22, no versículo 4, quando ele fala a respeito da sua posição anterior, quando ele estava perseguindo a igreja, ele diz o seguinte em Atos 22, versículo 4: e persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto os homens quanto as mulheres. O apóstolo Paulo, porque ele havia recebido autorização diretamente de Jerusalém, dos líderes do templo, para que ele pudesse sair perseguindo as pessoas dentro das igrejas, dentro das sinagogas. Ele estava, meus irmãos, perseguindo os crentes em Cristo Jesus, porque ele queria eliminar, ele queria erradicar de uma vez por todas este caminho que agora estava surgindo. E ele fala que ele agora foi chamado
para ser ministro deste caminho. Ele revela agora em Efésios 3 que ele foi escolhido por Deus, que ele foi chamado para revelar este caminho. E meus irmãos, é muito importante isso, porque o apóstolo Paulo, ele foi salvo da mesma maneira que eu e você somos salvos. O apóstolo Paulo, este homem que foi um perseguidor da igreja e mais tarde se tornou a pessoa principal no estabelecimento das igrejas e de uma forma bem peculiar, responsável hoje pelo nosso conhecimento da maneira como nós podemos nos aproximar de Deus. Ele diz que ele foi salvo única e exclusivamente pela graça de Cristo Jesus, a graça de Deus que foi estendida até ele. Meus amados, o apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho que ele estava indo em busca dessas pessoas, desses irmãos, nós lemos em Atos 16 a respeito do seu encontro com Cristo. Ele não estava fazendo comparações entre a religião do Antigo Testamento e agora aquilo que Cristo estava promovendo. Ele não estava pensando assim: bem, deixa eu pensar a respeito de como Cristo fala e o que o Antigo Testamento fala. E aí o apóstolo Paulo não estava fazendo uma comparação, e aí de repente ele entendeu: agora eu entendo, agora eu estou entendendo. Nós falamos assim, mas eles falam assim, e assim é uma maneira melhor de crer, né? Vamos comparar o que a gente acredita, vamos ver o que a gente acredita, para a gente chegar a uma conclusão melhor. E aí o apóstolo Paulo, por vontade própria, por esforço próprio, ele falou assim: não, que bobeira que eu estava dando, como que eu pude ser tão ignorante dessa forma? Essa maneira de Cristo aqui, esse caminho novo que Cristo oferece, é um caminho muito melhor. Eu vou resolver seguir este caminho aqui. Eu decidi por conta própria, pela minha própria vontade, seguir este caminho. Não foi essa, meus irmãos, a posição do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava certo daquilo que ele acreditava. O que aconteceu com ele foi que a graça de Deus o alcançou. A graça de Deus entrou na vida do apóstolo Paulo e arrebentou com ele de uma vez por todas, jogou ele por terra e falou assim: eu estou te escolhendo, eu estou chamando você. Meus irmãos, isso nos revela algo muito interessante para mim e para você. É que no reino de Deus não existe espaço para orgulho. No reino de Deus, meus irmãos, não existe espaço algum para que nós venhamos a pensar que nós somos melhores do que alguém por alguma coisa que nós venhamos a ter feito, por alguma capacidade intelectual que nós tivemos que outras pessoas não tiveram. Não é essa, meus irmãos, a atitude do crente em Cristo Jesus. João Calvino dizia: não se importa com pouco você pense de você mesmo, desde que você saiba que a solução para a sua vida se encontra em Cristo Jesus. Meus irmãos, não importa o quão pouco nós venhamos a reconhecer quão pequeno nós somos. Aqueles que acreditam que são grandes, eles têm uma visão muito além da realidade da vida deles. Aqueles que se consideram melhores do que os outros, eles não estão entendendo o quão pecadores eles realmente são. Nós muitas vezes gostamos de comparar a nossa pureza, a nossa autojustiça com o pecado das outras pessoas, e nós passamos então a nos considerar muito melhor. O apóstolo Paulo recomenda que nós não devemos pensar dessa forma a respeito de nós mesmos. Em Romanos 12, no versículo 3, ele diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meus irmãos, nós não podemos pensar mais alto a respeito de nós, além daquilo que nós realmente somos. Nós temos que ser sóbrios a respeito da realidade da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele não falou essas coisas porque ele estava mentindo. Ele falou porque ele realmente acreditava dessa forma a respeito dele mesmo. Quando ele diz aqui que a ele foi dado conhecer este mistério, a ele o mínimo de todos os santos. Ele na realidade se considerava o menor de todos os santos. Em 1 Coríntios 15, versículo 9, ele diz as seguintes palavras: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus.
O apóstolo Paulo, ele não estava dizendo que ele era menor simplesmente que os outros falassem, ele está falando isso porque ele está mentindo. Ele realmente acreditava dessa forma. Aquelas pessoas que não entendem que o reino de Deus é o que é o reino de Deus, que nós somos comparados com Cristo Jesus, eles pensam muito a respeito de si mesmos, e eles começam a pensar assim, eu sou o melhor, não é? Eu sou o melhor corredor, eu consigo correr uma maratona, eu consigo terminar a maratona num tempo recorde. E aí eles se julgam muito capacitados. Eu sou talentoso, eu tenho muitos talentos, olha como eu sou um bom guitarrista. O Gilberto, quando é comparado com o restante de nós aqui, ele realmente é o melhor guitarrista do mundo, né? Se o mundo fosse só aqui, não é verdade? É muito fácil quando nós comparamos a nossa habilidade, quando o grupo é menor. É isso que as pessoas do mundo fazem. Eles eliminam o grupo nos quais eles fazem parte, e aí eles passam a se considerar os grandes. Nós estamos cheios de pessoas grandes no mundo. As pessoas que correm muito rápido, né? Aquelas pessoas que têm tempo, que não têm que trabalhar e que passam treinando 24 horas por dia, eles realmente conseguem ser os grandes naquela área nos quais eles tentam desenvolver as suas habilidades. O resto de nós que tem que trabalhar nunca chega a ser nenhum olímpico, né? Nenhuma pessoa lá das Olimpíadas, né? Nenhum atleta. Eu falo sempre que se eu tivesse dedicado quando eu era criança, talvez hoje eu estava na Olimpíada. Eu vou contar para vocês a história do menino que morava na roça. Ele nunca tinha ido para a escola. Aí quando ele tinha 15 anos, aconteceu uma coisa lá, ele teve que mudar para a cidade. Quando ele mudou para a cidade, foi morar com o tio, e o tio dele resolveu com ele na escola. Ele nunca tinha ido para a escola. Eles chamaram esse garoto lá para ele fazer um teste. Ele já estava com 15 anos. Aí eles fizeram o teste de sabedoria e colocaram ele no 2º ano primário. Aí ele foi na escola no primeiro dia ele chegou em casa, perto do tio dele, e falou assim: tio, eu arrasei lá na escola hoje. Ele falou: mas eu ganhei de todo mundo. No futebol eu fui o mais esperto. Quando eu estava lutando com os meninos lá, eu ganhei deles todos. E batia, eu fui o melhor da escola. Aí ele falou assim: tio, o senhor acha que eu fui o melhor da escola porque eu vim da roça? Aí o tio dele olhou bem para ele e falou assim: não, meu filho, eu acho que você foi o melhor porque você está com 15 anos, né? E os outros estão tudo com 8. Nós somos os melhores, nós nos consideramos os melhores, os maiores, quando nós nos colocamos diante de pessoas que muitas vezes não têm os mesmos benefícios que nós tivemos, ou às vezes não têm os mesmos talentos que nós tivemos. Mas os maiores desse mundo, quando eles chegam próximos de Deus, eles não são nada. Eu quero ver o homem mais forte do mundo, o Mr. Universo, o que levanta mais peso, ser colocado naquela ilha, lá nessas ilhas aí, quando tem essas tempestades fortes, ou quando tem um terremoto. Meus irmãos, diante do poder de Deus, diante da grandeza de Deus, diante de um sopro, de um vento impetuoso que Deus sopra sobre a raça humana, ninguém é nada. Aquelas pessoas daquela cidade aqui de New Jersey, há pouco tempo atrás, puderam experimentar um pouco da ira da natureza, quando o vento soprou e casas que haviam nos lugares desapareceram. Nós estávamos vendo uma reportagem de um homem que chegou e estava querendo saber aonde era aquela casa dele. Ele falou assim: minha casa era no lote que tinha aqui. Aí a mulher da prefeitura da cidade falou assim: como é que você sabe que tinha uma casa nesse lugar aí? Eu falei assim: era a minha casa, eu morava nesse espaço aqui, porque não tinha mais nada. Comparados com o poder de Deus, nós não somos ninguém. E é com esse poder, é com essa grandeza, é com essa pureza que nós temos que nos comparar, meus irmãos. É por isso que não existe espaço para orgulho no reino de Deus. É por isso que não existe espaço para ninguém se considerar melhor do que ninguém. Todos nós dependemos da graça de Deus para a nossa vida. E o apóstolo Paulo, reconhecendo isso, ele dizia que ele era responsável por esclarecer a todos os homens, tanto os judeus quanto os gentios. Ele era responsável, ele se considerava responsável para esclarecer o mistério de Cristo Jesus, para falar para as pessoas, tanto os judeus quanto os gentios. Ele fala isso, mas nos versículos anteriores ele diz o seguinte: me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis em Cristo, ou de Cristo. Meus amados, em Cristo Jesus todos nós temos livre acesso ao Pai, e é dado a Paulo e foi dado a mim e a você esclarecer também a todos os homens que eles
através de Cristo Jesus, eles têm acesso ao Pai. Cristo Jesus, Ele foi o Criador, e Ele foi aquele que recriou todas as coisas. Nós aprendemos em outras partes da Bíblia, e nessa versão que nós temos não revela claramente o texto, que diz que o que estava oculto em Deus, que tudo criou, o mistério que estava oculto em Deus desde antes dos séculos anteriores, em Deus que tudo criou. Na versão do King James fala uma parte mais estendida, que fala tudo criou por Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Na nossa versão em português não existe essa extensão, mas eu acredito que essa extensão é a mais lógica, teologicamente falando, porque nós lemos em João, no capítulo 1, que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, através de Cristo Jesus, todas as coisas que foram criadas, elas agora são recriadas. Ou seja, a comunhão que no paraíso foi perdida por causa do pecado, agora em Cristo Jesus ela novamente é estabelecida. E agora Deus, através de Cristo Jesus, coloca o mundo em um novo curso. Através de Cristo Jesus, Ele coloca o mundo agora em uma nova direção, aonde a natureza novamente é restabelecida, a sua comunhão com Deus, e aonde nós também podemos agora restabelecer a nossa comunhão com Deus. Os ímpios, aqueles que não acreditam em Deus, eles não veem essas coisas. Aqueles que não acreditam em Deus, na sua rebeldia, eles acreditam que o mundo está sem solução, que a solução vai ser unicamente quando todos os homens se unirem para trazer uma solução para o mundo. Mas nós que cremos em Deus e cremos em Cristo, e sabemos do grande poder que existe em Cristo Jesus, sabemos que é somente através de Cristo e do seu poder que todas as coisas são estabelecidas. E nós sabemos disso por causa da existência da igreja. Por causa da existência da igreja, o apóstolo Paulo diz que agora é manifestada por meio da igreja aos principados e potestades das regiões celestes, esta nova oportunidade, esta nova maneira, aonde nós somos novamente reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, foi manifesto ao mundo através da igreja. Eu e você, a igreja de Cristo Jesus, o corpo de Cristo que se reúne nesse lugar, é a manifestação a todos os povos, a todas as pessoas, que é possível uma nova comunhão e um restabelecimento de uma nova comunhão do homem com Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo na sua primeira carta, no versículo 3:8, nos diz que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E ele diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Meus amados, Cristo pôs um fim nessa inimizade que existia entre o homem e Deus. Ele pôs um fim nas obras do diabo por completo. Esta verdade, ela sempre existiu. A mesma forma de salvação, não existe uma forma de salvação no Antigo Testamento e uma maneira diferente de salvação no Novo Testamento. A mesma forma em que Abraão foi salvo, nós somos salvos. Da mesma forma que Adão foi salvo, pela promessa de alguém que haveria de vir, Adão foi salvo. Abraão, o Senhor Jesus Cristo disse que Abraão viu o seu dia e muito se alegrou, porque Abraão, pela fé, creu na existência de um descendente seu, que novamente restabeleceria a comunhão do homem com Deus. Amém. De uma forma jamais imaginável. Não existe, meus amados, uma divisão entre dispensações. Dessa forma, se nós acreditássemos assim, nós estaríamos eliminando o Evangelho por completo, porque o Evangelho é um somente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Nós não podemos querer desobedecer os mandamentos nas leis do Senhor nosso Deus, os 10 mandamentos, acreditando que agora nós não temos mais obediência às leis de Deus, quando nós na realidade temos, porque as leis, elas são para que nós andamos nela. E finalmente, para encerrar, nós vemos que o apóstolo Paulo agora, ele motiva as pessoas. Ele diz: portanto, não quero que vós desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Meus amados, ele diz o seguinte: Cristo, ele é imutável diante do Pai. Cristo, diante de Deus, ele não muda, ele permanece para todo sempre.
E é por isso que nós temos um grande acesso a Deus, porque Cristo não muda e porque Ele para sempre permanece na presença de Deus. Nós que estamos em Cristo temos a certeza e temos a garantia de que nós jamais abandonaremos e seremos abandonados por Deus, ou perderemos este lugar de privilégio que nós temos diante de Deus. Meus amados, por causa da comunhão perfeita que existe entre Deus e o Pai, e porque Deus ama o Filho, e Ele tem perfeita comunhão com o Filho, e porque nós estamos no Filho, nós também temos essa comunhão com o Pai. Nós não podemos desanimar, nós não podemos nos entristecer diante das nossas tribulações, nós não podemos entristecer diante das dificuldades que vêm sobre nós, diante das lutas que constantemente sobrevêm. Nós temos que entender que nós estamos e temos acesso a Deus através das nossas orações que são feitas pela mediação e pela autoridade que nos foi outorgada por Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, nós permanecemos firmes em Cristo, porque Cristo nos preserva na sua presença. Nós não precisamos pensar ou ter dúvidas se nós continuaremos perseverando na presença de Cristo. Nós não podemos confiar na nossa própria força, acreditando que se eu vou fazer de tudo para ficar firme na presença de Deus, e questionar, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir permanecer firme na presença de Cristo até o fim? Nós temos que confiar na promessa que Cristo fez, que Ele iria nos preservar até o fim. Amém. Nós temos que simplesmente depositar a nossa confiança em Cristo, depositar a nossa fé naquilo que a Bíblia nos revela. Confiar em Cristo, ter fé em Cristo, é ter fé na palavra que Ele revelou, que Ele é quem nos preserva até o fim. Meus irmãos, se eu e você tivermos fé em Cristo, se eu e você tivermos fé nas promessas que a Bíblia nos faz, de que nós seríamos preservados pelo Senhor Jesus Cristo e que Ele nos entregaria até o Pai, não existirá nenhuma coisa, não existirá nada que vai fazer nos desfalecer. A Bíblia nos diz que não há nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não são as lutas, não são as tribulações, não são as perseguições, nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Voltemos aos nossos lares, confiados nessa promessa de que Deus nos ama e tudo fez para a nossa salvação. Amém. Oremos ao Senhor.